noite, Senhor, entregamos nas tuas mãos a irmã Kátia. Ela está aqui, Senhor, para trazer a tua palavra. Ela está aqui como representante do Senhor, para trazer a sua palavra, Senhor, que foi revelada a ela primeiramente, para ela poder trazer para os seus, aqui neste lugar, nesta noite, nesta casa de oração. Desça sobre ela o Espírito Santo de Deus, que não seja ela, mas o Senhor a falar através da sua boca nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2, amém? A palavra do Senhor diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava escrito um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas, deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhes as minhas palavras. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Gostaria que por um instante você fechasse seus olhos mais uma vez. Vamos estar falando com o Senhor mais uma vez neste momento, pedindo a Deus que Ele venha falar conosco, que a palavra do Senhor venha produzir transformação nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez eu ergo a Ti a minha voz em oração. Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, mas reconheço também, Senhor Deus, a grande responsabilidade que é levar, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor possa falar ao coração de cada um, que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, ao nosso espírito, que os anjos do Senhor estejam aqui. Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, com o Teu trono, Deus. A Tua palavra diz aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 1, que Ezequiel, ele viu o trono da Sua glória. Ele viu, Senhor, a Sua glória. E eu te peço neste momento, Senhor, venha com o Teu trono sobre este lugar, Senhor. Assim como Ezequiel viu aquele trono móvel, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para estar aqui. E nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, ó Deus. Porque nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Não somos muitos, ó Pai, mas eu creio que cada um de nós que adentrou aqui dentro nessa noite quer ouvir a Tua palavra, quer ouvir, Senhor, a Tua verdade, recebendo assim direção para a sua vida e sendo também transformado e restaurado pelo Teu poder e pelo poder que há na Tua palavra, porque o Senhor disse na Tua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a Tua palavra possa produzir aquilo que o Senhor realmente quer em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel,
Eu orei ao Senhor e foi essa palavra que o Senhor me deu, para que eu trouxesse, para que eu ministrasse a igreja nessa noite. E a palavra de Deus fala que quando o Senhor chamou Ezequiel para ser profeta, quando ele veio, a palavra de Deus até Ezequiel, Ezequiel se encontrava cativo na Babilônia. Nessa época aqui, o povo de Israel ele havia pecado contra o Senhor, e o Senhor então permitiu que o rei Nabucodonosor viesse e levasse o povo cativo para a Babilônia. E eu fui pesquisar sobre a história de Ezequiel, tanto na Bíblia quanto na internet. O que eu achava na internet eu fui comparando na Bíblia. E ali o Senhor mostrou que Ezequiel foi levado cativo quando ele tinha 25 anos de idade. E a palavra também do Senhor diz que Ezequiel ele era filho de sacerdote. Ele estava se preparando, então, para assumir o sacerdócio no templo do Senhor naquela época. Então veio o rei da Babilônia e levou Ezequiel cativo. A palavra de Deus não fala se a família de Ezequiel foi junto com ele. A palavra de Deus apenas fala que ele foi levado cativo junto com as outras pessoas, junto com aquele povo que por ter pecado contra o Senhor, foi levado cativo. E no capítulo 1 de Ezequiel, a palavra de Deus mostra que Ezequiel ele vê a glória de Deus. Vem sobre Ezequiel a glória de Deus quando Ezequiel estava cativo no meio daquele povo. E a palavra de Deus fala que Ezequiel, então ele vê a glória de Deus. E o que aconteceu então quando Ezequiel viu a glória de Deus? A primeira coisa que Deus ele falou para Ezequiel foi o seguinte: coloque-se de pé. O que acontece com nós quando nós então vemos a glória de Deus ou sentimos a presença do Senhor? Nós reconhecemos quem somos. Diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, nós reconhecemos quem somos. E o que nós somos diante de Deus, de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Nós somos muito pequenos. Nós somos dependentes de Deus. E quando então Ezequiel vê a glória de Deus, ele contempla ali o Senhor. E logo em seguida o Senhor diz para ele, sim, que era para ele falar para o povo de Israel tudo o que Deus ordenasse, tudo o que Deus falasse. E de repente Ezequiel podia pensar assim, mas eu fui levado cativo. No momento que ele foi levado cativo, ele pensou assim, eu estava me preparando para ser sacerdote. Ele de repente ficou triste, porque naquele momento ele deve ter pensado assim, o inimigo sobressaiu sobre a minha vida. Eu não vou mais exercer a função de sacerdote, porque ele foi levado para outro país, para outra nação, para uma nação pagã. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Ezequiel. Então eu quero te dizer nessa noite, que não importa onde que você esteja, o propósito de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Ainda que o inimigo venha e tenha, às vezes até escravizado você, o inimigo esteja te oprimindo, aquilo que Deus ele prometeu, ele vai fazer. Assim como Deus fez na vida de Ezequiel, mesmo sendo levado cativo para o meio de um povo estranho, que era o povo da Babilônia. Só que, porém, o Senhor chamou ele para falar com seu próprio povo. O propósito de Deus para Ezequiel, além de ser sacerdote, Deus tinha um chamado para ele ser profeta. Talvez lá no passado ele não entendesse, no momento em que ele foi levado cativo, mas o propósito de Deus era que Ezequiel estivesse no meio daquele povo, para poder falar àquele povo o que o Senhor queria que aquele povo ouvisse. E quando Deus fala para Ezequiel, logo em seguida, Deus diz assim, coloque-se de pé, assuma uma posição diante de mim. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, assuma a sua posição diante de mim. Cada um de nós aqui tem um chamado, nós não estamos aqui à toa. Se o Senhor nos permitiu, o Senhor permitiu que nós viéssemos ao mundo, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E talvez o propósito que Deus tem para mim não é o mesmo que Ele tem para a vida de cada um de nós aqui. O propósito de Deus para cada um de nós ele é bem específico. Não foi à toa que nós estamos aqui.
Então o Senhor quer que nós venhamos assumir uma posição diante do Senhor, de realmente fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque muitas vezes nós queremos sim fazer a obra do Senhor, mas queremos que seja do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a gente começa então a murmurar. Mas nem sempre o nosso jeito é o jeito que o Senhor ele quer. Às vezes Deus faz com que nós venhamos dar voltas, igual nós estudamos aqui no domingo sobre o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, porque não estava dando ouvidos à voz do Senhor, começou a murmurar. A palavra de Deus não fala se Ezequiel reclamou, não fala se ele murmurou, mas ele foi tirado do seu país. Ele foi tirado do meio do seu povo ali, ficou no meio de um povo, do povo dele, mas um lugar cativo. Ali ele não podia, não tinha templo, não tinha o tempo para ele exercer sua função de sacerdote. Mas ainda assim, ele fez a obra do Senhor. Então, se nós queremos fazer a obra do Senhor, nós temos que assumir uma posição de santidade. A gente vê que o mundo está perdido. E muitas pessoas que se dizem servos de Deus não estão praticando a palavra de Deus, não estão fazendo a vontade do Senhor. E nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. A palavra do Senhor fala lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8. Nem todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, se nós somos um povo escolhido, nós temos que ser santos, porque a palavra do Senhor também fala, que o Senhor, ele disse, sede santos como eu sou santo. Como que eu vou me aproximar do Senhor? Como que eu vou ter a presença de Deus na minha vida, se eu não estou buscando a santidade? É isso que o Senhor tem falado para nós. É isso que o Senhor, ele quer ministrar nos nossos corações nessa noite. E a gente vê, irmãos, muitas pessoas. É igual quando o Senhor disse, olha, você vai falar o que eu te mandar. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Às vezes a gente tem medo de pregar a palavra de Deus. Às vezes a gente tem medo, a gente tem vergonha. Mas aquela pessoa que está lá no mundo, ele não tem vergonha de chamar uma pessoa para consumir uma droga. A pessoa que está lá no mundo, ele não tem vergonha de chamar a outra para ir para um boteco, beber uma cerveja. Não tem vergonha, não. Mas nós, muitas vezes, temos vergonha de falar do Senhor. Temos medo de falar da palavra do Senhor. E o Senhor, ele quer que nós façamos isso. Quantas vezes, às vezes a gente arruma até inimigo porque a gente fala da palavra de Deus. A pessoa às vezes fica até com raiva da gente porque a gente está falando do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ele vai voltar. E se nós não pregarmos a palavra, o sangue daqueles que estão à nossa volta será sobre nós. O Senhor disse isso para Ezequiel. E quando o Senhor disse para Ezequiel comer aquele rolo, o Senhor estava dizendo, olha, comprometa-se com a minha palavra. Encha a sua vida, encha o seu espírito com a minha palavra. E aí, irmãos, a gente olha para a vida da gente, de que nós temos nos alimentado? O que nós temos nos enchido? Às vezes a gente alimenta o nosso espírito. Eu não estou dizendo, irmãos, que é pecado você ter acesso à internet, você assistir uma televisão. Mas às vezes a gente se enche de coisas que não nos edificam. E pelo contrário, só traz mais tristeza, mais aborrecimento para a nossa vida. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus tem que ser abundante em nossas vidas. Lá no Salmo 1, a palavra de Deus fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o que acontece? Às vezes a gente passa um tempo na internet ou na frente de uma televisão, mas a gente não passa um tempo de valor com o Senhor, de oração, de adoração ao Senhor. E o Senhor, ele requer isso de nós. Não estou falando que isso é pecado, mas Deus, ele tem que ser a nossa prioridade. Aí às vezes a pessoa olha e fala assim, mas o irmão fulano, Deus está usando ele muito. Mas por que ele está buscando mais, irmão? De repente aquele irmão está abrindo mão de muitas coisas para poder buscar o Senhor, para ser santo,
Porque Deus ele requer isso de nós. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, porque tudo que nós fizermos, a palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós fizermos, será um dia, nós teremos que justificar diante do Senhor. E aí, se o Senhor chegar perto de nós e disser, olha, aquilo que eu coloquei nas suas mãos para você fazer, você não fez. Então nós temos que analisar bem. E o Senhor mostra aqui na palavra que Ezequiel, ele se comprometeu com a palavra do Senhor. Ele assumiu uma posição diante do Senhor. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, com uma pastora amiga minha, que ela dizia assim, olha, não queira ser o que Deus não quer que você seja. E não queira estar onde Deus não quer que você esteja. Aí vem aquela questão, para muitas pessoas, muitos servos do Senhor, é difícil obedecer à ordem de Deus. Se Deus falar para ele fazer algo que ele quer fazer, ele faz. Mas se Deus falar, vai para essa direção, renuncia a isso aqui, ele não aceita. Mas a palavra de Deus fala que a nossa vida é de renúncia. E quando nós desobedecemos a Deus, Deus então ele trata conosco. Ainda que eu vá em outra direção, Deus vai lá e diz, não, eu quero você aqui nessa posição. Então o que Deus quer falar conosco nessa noite? Assuma a sua posição, comece a perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por que o Senhor me trouxe para este lugar? Hoje eu estou aqui nessa igreja pregando, falando da palavra de Deus, compartilhando com vocês. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse conhecer vocês. Olha como que Deus ele faz as coisas. Então assim, Ezequiel ele assumiu a sua posição diante do Senhor. Ele se comprometeu com a palavra de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor e fez aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E a palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Pedro, versículo 1, 15 e 16. Eu vou estar lendo aqui a palavra, amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É a questão da santidade. A palavra do Senhor também diz lá em Hebreus 12, 14, que nós temos que nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que sim buscar a purificação dos nossos pecados, nos arrepender, irmãos, genuinamente. Nós estamos vivendo um tempo final. Todas essas coisas que estão acontecendo está predizendo a volta do Senhor Jesus. E Deus está separando um povo escolhido, um povo que vai morar no céu. E lá no céu só entra aquele que é santo. Por isso que nós temos que buscar a santidade. Não que nós venhamos alcançar, porque nós somos sim falhos, nós somos imperfeitos. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o inimigo, irmãos, ele quer aprisionar os servos dele no pecado. Muitas vezes, algumas coisas que nós fazemos não é pecado, mas nos impede de alcançar a santidade. Nos impede de mergulhar mais profundo na presença do Senhor. Aqui mesmo no livro de Ezequiel, lá no capítulo 47, é aquela palavra que diz que Deus mandou Ezequiel, ele começou a entrar num rio. E à medida que ele ia entrando, as águas iam batendo mais alto no corpo dele. Isso significa o quê? Que existem sim níveis mais profundos. Existe sim algo mais profundo da parte de Deus para a nossa vida. Basta nós buscarmos, basta nós nos posicionarmos. E ainda que o inimigo venha e tente nos oprimir, e tente nos escravizar, o Senhor, Ele não permite que isso aconteça nas nossas vidas. Então nós temos que crer o seguinte, assim como aconteceu na vida de Ezequiel, ele tinha sido levado cativo, mas aquilo ali não foi o fim, aquilo era o começo de algo que Deus ia fazer. Quando aconteceu essa questão comigo, o inimigo levantou, irmãos,
de forma furiosa, para matar mesmo, matar, roubar e destruir a minha família. Mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor usou isso em meu favor. Até quando Satanás se levanta, Deus usa em nosso favor aquele levante do inimigo. Mas para nós sermos protegidos pelo Senhor e termos o respaldo de Deus, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor está nos dizendo, aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Nós temos que ser obedientes, nós não estamos aqui à toa. Deus nos trouxe aqui com um propósito. A palavra do Senhor diz que muitos são o plano dos corações do homem, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então nós temos que buscar orientação na palavra de Deus, praticar a palavra, porque não adianta nós sermos somente ouvintes da palavra. Ouvir a palavra, tem gente que ouve a palavra, repete a palavra. Eu conheço pessoas que ele fala quase que a Bíblia toda para você, versículo por versículo, mas muitas vezes não pratica, irmãos. A palavra de Deus fala que nós não temos que ser somente ouvintes, mas nós temos que ser cumpridores da palavra do Senhor. Às vezes o irmão fala do amor de Jesus, prega o amor, fala do amor, mas não vive o amor do Senhor. E aí de que nos adianta? Às vezes dentro da igreja a pessoa é aquela pessoa amorosa, carinhosa, paciente, dentro de casa. Aquela pessoa que às vezes está lá que não é crente, fala assim, mas você diz que é crente desse jeito? Nós temos que dar o testemunho, irmãos. Porque nós seremos julgados sim pelos nossos atos. As pessoas que estão lá fora, elas esperam de nós outro tipo de atitude. Porque às vezes elas mesmas falam com você, você não diz que é crente, você não fala que você conhece a palavra de Deus. Por isso que nós temos que praticar. Porque nós somos espelho para quem está aí fora. Nós somos espelho para as pessoas. E hoje a gente vê muito, né, o evangelho das ofertas. As pessoas pregando, vem aqui, você vai ter um carro, você vai ter aquilo outro. Nada contra, porque Deus é um Deus de prosperidade. Deus ele tem sim o melhor para nós. Mas e a mudança, irmão? O que adianta eu estar dentro de um carro, dentro de uma casa nova, se eu não sou liberto, se eu não sou transformado, se a minha família não está na presença do Senhor? De que me adianta isso, irmãos? A palavra de Deus fala assim, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você? É muito bom, é muito bom. Quem me dera eu ter dinheiro para ajudar várias pessoas. Quem dera nós, né? Todo mundo quer ser próspero. Mas isso não é o foco que o Senhor ele quer para nós. O Senhor ele quer que nós venhamos ser santos. O Senhor ele quer que nós venhamos praticar a palavra, que nós venhamos obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Porque assim Ele vai fazer a obra dEle na nossa vida. Porque assim o Senhor vai transformar, assim como Deus fez aqui, ó, na vida de Ezequiel. E a palavra do Senhor ainda fala que quando Ezequiel começou o ministério dele, ele estava pregando, e Deus disse para ele assim, olha, Deus não disse claramente, mas Deus disse em parábolas. A sua mulher, Ezequiel, vai morrer, aquela que você mais ama. E naquela mesma tarde a mulher de Ezequiel morreu. E Ezequiel não parou. Porque a mulher dele morreu, ele não parou de fazer a obra do Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, não pare de fazer a obra do Senhor. Não pare de fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Às vezes as pessoas acham que muitas vezes fazer a obra do Senhor é só dentro da igreja, mas eu quero te dizer que não é. É lá no seu trabalho, na sua escola. Você dá um bom testemunho. Você ser uma pessoa ali que está ali, ó, sendo fiel ao Senhor. Isso também é fazer a obra do Senhor. Existem muitas pessoas, irmãos, que são ganhas para Jesus, não por palavras, mas pelas atitudes, pelo testemunho que a pessoa ela dá. E como, irmãos, nós vamos alcançar isso? A palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías 55, que nós temos que buscar ao Senhor. Isaías 55, 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nós temos o privilégio de buscar o Senhor nosso Deus. Tem pessoas, tem países que as igrejas não são assim, ó. Porque se for assim, todo mundo morre. Eles têm uma igreja subterrânea. Vários lugares são assim. Porque eles não têm liberdade, nós temos liberdade de buscar o Senhor. Nós podemos usar
as redes sociais para buscar o Senhor, para evangelizar pessoas. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. E a palavra do Senhor diz também, no livro de Jeremias 29:13, que está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que ser sinceros com o Senhor. Dizer para o Senhor, olha, reconhecer, irmãos, as nossas fraquezas. Porque muitas vezes a gente fala para muitas pessoas as nossas fraquezas, os nossos problemas, mas não falamos para o Senhor, nosso Deus. Se você mente, diz para o Senhor: Senhor, olha, eu minto. Senhor, eu tenho feito isso, Senhor, eu sei que isso não tem te agradado. Seja sincero com o Senhor. Porque Deus, Ele quer isso de nós. Quer que nós sejamos sinceros com Ele. Porque só assim nós seremos libertos. Quando Ezequiel ele ficou de pé, a palavra do Senhor diz que, quando Deus disse para ele, olha, coloque-se de pé. E entrou, aí a palavra de Deus fala que entrou o Espírito de Deus. Quando nós assumimos uma posição diante do Senhor, o Espírito Santo vem sobre nós, porque é Ele que nos dá força, irmão, para ficar de pé, porque não é fácil mesmo, não. Todos os dias lutar contra o pecado, todos os dias lutar contra as adversidades. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Se hoje você conseguiu, se hoje eu consegui, Senhor, eu não pequei hoje, é vitória para nós. Nós temos que buscar isso do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas deste mundo passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece. Há uma eternidade nos esperando. E se nós queremos fazer parte, nós temos que buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Reservar um tempo para estar na presença do Senhor. Adorando o Senhor, buscando o Senhor. É isso que o Senhor, Ele quer de nós. Amém? Eu vou chamar a irmã aqui na frente. Nós vamos estar adorando o Senhor com o hino. E essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu espero que o Senhor, Ele tenha falado com cada um de nós aquilo que Ele queria falar. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra. A questão da santidade, a questão de buscar ao Senhor, a questão de ser fiel ao Senhor, de ser sincero com o Senhor. Deus é tremendo e maravilhoso, irmãos, e Ele quer o melhor para nós. Ainda que Deus venha com correção, a palavra de Deus fala que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. E se o Senhor está nos corrigindo nessa noite, está chamando a nossa atenção para as verdades que estão na palavra dEle, é porque Ele nos ama. É porque Ele tem o melhor para nós. É porque a palavra de Deus fala que lá em João, o Senhor Jesus, Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar morada, e depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Gente, Deus é tremendo. Não há outro Deus que tenha criado um céu, que tenha criado morada, irmãos, para levar o seu povo. Só há o nosso Deus, o Deus eterno e todo-poderoso. O Deus que derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, e não foi em vão. Então façamos valer a pena o sacrifício de Jesus. Amém? Você pode ficar sentado, né? Fique à vontade se você quiser ficar de pé. A irmã vai estar adorando o Senhor. E que você possa aproveitar este momento para estar orando ao Senhor. Depois nós vamos estar orando também. Ministrando sobre a vida de cada um deles nessa noite. Senhor, que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, transformação, que o Senhor venha trazer o arrependimento genuíno do Senhor. Meu Deus, ensina-nos, ó Deus, a obedecer a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a ser santos como o Senhor é santo. Senhor, reconhecemos que precisamos da Tua ajuda, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor, mas nós somos dependentes de Ti. Oh, Senhor, nós somos dependentes, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos fortalece, ó Deus. Ah, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, por nos distanciarmos de Ti, Senhor, da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por não buscarmos ao Senhor como nós deveríamos buscar, por não orarmos como nós deveríamos orar, por não obedecermos a Tua palavra, Senhor. Aleluia, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, nós cremos em Ti, na Tua palavra.
E a tua palavra, ainda que ela seja de correção, ela produz esperança em nosso coração. E nós cremos que nós podemos sim, Senhor, em teu nome ser mais do que vencedores. Nós cremos que nós podemos sim, Senhor, em teu nome, Senhor, saltar muralhas, ó Pai, fazer proezas em teu nome. Nós sabemos sim, ó Deus, que em teu nome nós podemos ser libertos, ser transformados e ter uma vida santa, Senhor. E nós queremos mais de ti, Senhor, mais da tua presença, mais da tua glória, Senhor. Venha, Senhor, com a tua presença. Venha, Senhor, com a tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. E esteja ministrando na vida de cada um de nós, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Senhor. Eu decreto sobre as nossas vidas, ó Pai, o poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Os frutos do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que nós possamos ser, sim, testemunhas fiéis do Senhor aqui nessa terra, porque a tua palavra diz que nós não escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor quem nos chamou, e o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos dar frutos, ó Pai, na tua casa, e é o que nós queremos, ó Pai. Cumpra-se sobre nós o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira.
Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Ó Senhor, tomamos posse das nossas bênçãos hoje aqui.